Olá, pessoalzinho do sétimo ano, tudo bem? Que saudade de vocês, quanto tempo, né? A gente está meio distante por causa dessa pandemia aí, mas vim aqui hoje fazer uma aulinha para vocês aqui, com base na aula do Centro de Mídias, né, do dia 1º de julho, que vai falar do seguinte, tá? O contato dos europeus com os povos africanos e com os povos da América, ou seja, o homem branco com os povos da África, na sua maioria negros, e os nativos americanos, que são os índios. Tá? Essa aula já é, de certa forma, uma revisão de conteúdos que foram passados anteriormente, quando se estava falando ali do Renascimento. Então vamos começar a aula de hoje. Vamos começar então falando do Renascimento comercial. O que foi o período do Renascimento? Terminou a Idade Média, com os problemas que aconteceram na Idade Média, no final da Idade Média, fim do sistema feudal, e aí a sociedade europeia começou a se formar, de certa forma, nos primeiros centros urbanos que estavam em formação, e havia necessidade de matéria-prima, de produtos para serem consumidos e vendidos na Europa. E aonde que eles queriam buscar esses produtos? Nas Índias. Ou seja, o principal motivo desse renascimento comercial vai resultar nas chamadas grandes navegações. E essas grandes navegações, o motivo era chegar nas Índias. Tá? Para quê? Para comprar as chamadas especiarias. Dentre elas, o cravo da Índia, pimenta, sal, alguns perfumes, enfim, os produtos que eram vendidos, né, na Europa e que de certa forma vinha da Índia. Um principal deles aí é o açúcar, alguns condimentos e daí por diante. Tá? A princípio, os europeus, quando começaram a buscar esse caminho das Índias, tinha uma ideologia que a Igreja Católica ela seguia uma teoria onde acreditava que a Terra era plana ou até mesmo que a Terra fosse um cubo. E vai surgir lá atrás dois personagens históricos, um deles Copérnico e o outro Galileu Galilei, que vão dizer que a Terra era esférica. Tá? Com medo, os primeiros navegantes com medo de ir muito longe, né, além da costa, além do litoral e poder cair no precipício, eles começaram a ir para as Índias, saindo da Europa e margeando a África até chegar nas Índias. Esse processo era chamado de périplo africano, ou seja, saíam da Europa e navegavam por toda a costa africana até chegar nas Índias. Porém, conforme eles foram passando, eles paravam de ponto em ponto. Périplo significa de ponto em ponto. E cada lugar que eles paravam, eles faziam uma feitoria. O que é uma feitoria? É uma base onde os europeus aportavam e faziam trocas de mercadorias ali com os nativos da África, ou seja, com os negros africanos. Tá? E com o passar do tempo eles perceberam que a África ela tinha alguns grupos bem parecidos com os nossos indígenas, grupos fechados, e alguns deles que de certa forma, da sua forma nativa, eles se organizavam em reinos e impérios. Aí a gente tem como exemplo o reino de Mali, o império de Gana e daí por diante. Tá? Essas explicações vocês vão ter ali mais elaborada na aula do Centro de Mídias, ok? Mais adiante, um navegante chamado Cristóvão Colombo, ele acreditava que se ele fosse para o oeste, ou seja, para o caminho contrário, acreditando que a Terra era esférica, ele poderia chegar então nas Índias, tá? Só que aí ele fez esse processo de navegação e acabou chegando num território que ele acreditava ser as Índias, mas não era. Na verdade, ele estava chegando num novo território lá na frente chamado de Novo Mundo, a América. Tá? E por que eu coloquei o pioneirismo português? Porque Portugal foi o país europeu que iniciou as técnicas de navegações numa escola chamada de Escola de Sagres. Foram eles que implantaram as primeiras técnicas de navegação e, além disso, os criadores aí da chamada caravela. Mais adiante, quando chegaram aqui na América, Cristóvão Colombo acreditava que tinha chegado às Índias e deu nome aos nativos americanos de
índios. E aí começou o primeiro contato entre eles, a princípio de forma pacífica, mas com o passar do tempo, com a exploração feita pelos europeus, acabaram praticando a morte de muitos indígenas, que foi chamado lá na frente de genocídio, e depois fazendo um início de processo de escravidão. Os nossos nativos americanos acabaram se tornando mão de obra dos europeus no processo de exploração da América. Ok? Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e vamos lá para a nossa atividade. Tchau, tchau.